Oi, pessoal, tudo bem? Estou trazendo novamente aqui as leituras, né, para o paredão do Big Brother Brasil, né? Ano passado eu fiz as tiragens, né, até o último dia do paredão e hoje eu estou retomando, né, esse tipo de leitura, né? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que as leituras que eu farei em cada paredão não quer dizer que a gente vai ter uma previsão bem certeira, né? Porque eu expliquei isso ano passado, que quando a gente faz uma leitura para o coletivo ou uma situação que envolve, né, uma movimentação constante, né, de um grupo, né, para a tomada de uma determinada resposta que envolve uma pessoa, então tem uma mudança constante de energia, né? Ou seja, uma pessoa que depende da votação de várias pessoas, né? Então a gente vai jogando, né? Para ver como é que tá essa navegação, né? Essa oscilação de energia. E neste momento, quem está no paredão, né? É a Aline Campos, a Ana Paula e a Milena, tá? Eu vou usar o tarô para ver, né, qual dessas três participantes que corre mais risco para ser eliminada, tá? Então não vai ser necessariamente uma previsão, tá? Definindo a eliminação de uma das três, mas sim para qual energia que está mais forte para uma eliminação, tá? E ver aí se tem alguma tendência aí para virada, tá bom? Então você pode deixar aí nos comentários para quem que você está torcendo, quem que você quer que fique, quem você quer que saia, tá? Deixe também a sua curtida, tá? Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? E também eu vou ver com o decorrer do tempo, né? Se eu vou continuar fazendo as leituras e tudo mais, mas eu vou dedicar também ao BBB, tá bom? E também deixo o meu número para as pessoas que têm interesse em ter aí uma leitura já individual, para alguma questão que está querendo resolver, tá? Aí já é uma energia somente sua, tem na descrição também do vídeo e no link, tá? Vou embaralhar as cartas e eu vou dizer para quem que eu estou jogando. Então, pessoal, já embaralhei as cartas. Essa aqui são as três cartas da Aline Campos, tá? O Mago, o Cavaleiro de Copas e o 10 de Ouros, tá? Com essas três primeiras cartas, tá? Eu perguntei se ela, né, vai sair do programa, se a energia está voltada para a sua saída. Com essas três cartas aponta que não, tá? Aqui diz que ela não vai sair. Por quê? A carta do mago, essa carta mostra que a Aline ela tem um bom posicionamento, né? Essa carta mostra a pessoa sabendo usar bem as suas palavras, a sua imagem, a sua narrativa dentro do jogo, né? O mago, dentro de qualquer tipo de jogo, mostra aquela pessoa que sabe observar, sabe usar as palavras, porque o mago é uma carta de comunicação de palavra, né? Então é como se ela soubesse se comunicar tanto com seus aliados quanto com o seu público, né? O público, assim, né? Os fãs dela, as pessoas que estão observando, né? Vendo assim o que ela pode render, né? Então mostra assim ela tendo um poder de manipulação, que o mago representa esse poder da manipulação da pessoa, né? Ela não está passiva, ela tem consciência do que faz, do que fala e do efeito que ela consegue causar, né? Então, no BBB, isso é muito importante, principalmente em um paredão inicial. Aí, esse mago ele vem acompanhado pela carta do Cavaleiro de Copas, né?
que é uma carta que fala do carisma, né, a emoção e a conexão afetiva, apesar de algumas pessoas estarem falando que ela está sendo muito repetitiva, né, que ela só está tendo um alvo, né, apesar dessas reclamações, né, mas o Cavaleiro de Copas fala sobre isso, sobre carisma e conexão afetiva. Então, ela pode estar sendo vista, né, por uma boa parte do público como alguém que tem uma certa sensibilidade, né, que ela consegue se mostrar de algum modo verdadeira, né, ou até idealizada, né? Então, essa carta ela fala de empatia. Tá? As pessoas, de certo modo, sentem algo por ela, né? Ainda não estão vendo como uma vilã no momento. Podem ter algumas ressalvas, né? Ah, ela é chata em algum ponto, ah, não está entregando muito, mas não está a nível vilã. Tá? Então o Cavaleiro de Copas, ainda mais que está vindo aqui com o Mago, tem uma energia ainda de seduzir, né? De encantar. Lembre-se que ainda tem o Sincerão também, né? Então ela ainda pode mudar o jogo, né? Para algumas pessoas, convencer ainda um número de pessoas significativas que ainda podem ter aí uma votação ao seu favor, né? E o 10 de ouros é uma carta muito forte, né, de estabilidade, de permanência e segurança. Então, no contexto do jogo, né, ela fala de uma base sólida, apoio externo, né, a torcida dela e outras pessoas que até então só estavam vendo, podendo serem conquistadas, né? É uma carta que também fala de continuidade. É uma carta que dificilmente indica eliminação, tá? Ainda mais no primeiro paredão. Então, levando em consideração essas três cartas, né, o mago fala que ela sabe jogar ou está aprendendo a jogar, né? Então é uma carta que permite uma evolução, né? Tem uma identificação emocional, ela consegue gerar, captar pessoas, né, para o seu lado, ou seja, o público, e ainda ela tem uma base bem forte, né? Então, com essa combinação, tá, a Aline não parece, né, não aparece com uma energia de eliminação nesse paredão, tá? A energia é muito mais de permanência e fortalecimento da imagem dela dentro do jogo, tá? Então, da Ana Paula saíram o valete de espadas, o valete de copas invertido e 3 de copas. Lembrando que hoje em dia eu não leio mais cartas invertidas com um significado, né, oposto, e sim que é algo que precisa de atenção, tá? Então, no caso da Ana Paula, eu vejo que é um paredão um pouco delicado para ela, tá? Mas ainda assim não é cravando uma eliminação, tá? Logo de cara. Vamos dar uma avaliada aqui, né? Começando pelo valete de espadas, tá? Essa carta aqui fala de alguém, né? Muito ligada ao discurso, né? À opinião, à língua ferina, né? Aquela que fala o que pensa, que tem um discurso direto, objetivo, né? Às vezes pode falar até sem pensar, tá? Como ela é uma veterana, né, com posicionamentos fortes, né, até por questões fora do programa, que isso também de algum modo pode atravessar a situação dela lá dentro, essa carta acende um alerta, né, sobre falar demais, né, às vezes uma situação ela parecer reativa, né, despertar, né, vamos dizer assim, alguns gatilhos, né, por conta de algumas opiniões em relação ao público, né, algum público ficar, de certo modo, desconfortável com algumas falas dela, né, não a compreender, não que seja uma intenção dela, mas algumas pessoas podem não ficar muito confortável com algumas falas dela, tá? Mas não quer dizer que necessariamente é o que a gente fala hoje, né? Close errado,
Não quer dizer, né? Só observando. É a interpretação de algumas pessoas, que fique claro isso, tá? Porque o Valete de Espadas ele fala muito de ruído, de comunicação e julgamento externo, entendeu? Às vezes a pessoa não entender muito bem o que a pessoa está querendo falar, né? E a gente sabe que o programa depende do julgamento do público e a gente sabe, né? Se você abrir os comentários, né? Eu até acredito que aqui também vai acontecer isso, mas se você abrir os comentários de qualquer página de reality show, né? Cada um vai falar uma coisa, não entende o que a pessoa falou. Ah, fulano falou isso. Não, eu não gostei do que a pessoa falou. Sabe? Isso faz parte mesmo de jogo de reality, tá? Aí já temos aqui o Valete de Copas, tá? Que mostra que ela precisa tomar cuidado com a forma como expressa os sentimentos dela, tá? Principalmente quando ela é confrontada, né? Porque pode parecer em alguns pontos com uma certa imaturidade, tá? Eu estou falando parecer, não que esteja sendo imatura, tá? Tá sendo muito no olhar do público, tá? Então, aqui tá mostrando que ela pode ser entendida às vezes como mimada, né, como imatura, né? E então as pessoas vão dizer assim, nossa, não vejo uma energia pesada nela, uma aura pesada, sabe? Me traz um desconforto. Então precisa ter um pouco de cuidado aqui, tá? Mesmo que ela se coloque muito de uma forma, vamos dizer, bem racional, muitas pessoas podem entender como frieza, está arquitetando demais, né? Então fala assim de muito ruído em relação ao público. Então aqui temos o Três de Copas, que já mostra a torcida dela, né? A torcida organizada, grupos que comemoram, né? Apoio coletivo, né? Gente que gosta dela, vibra com a presença dela, né? Ela não está sozinha, apesar de muitos ruídos, tá? Ela ainda tem um suporte muito grande das torcidas, tá? Tanto das pessoas que já acompanham, né, desde o outro Big Brother, né, e pessoas que estão, né, começando a gostar dela, tá? Então não mostra ela sozinha nesse paredão, apesar de ser um pouco bambo, tá? Então o jogo mostra uma divisão de opiniões, né? Uma necessidade dela precisar ajustar o emocional e a imagem dela, mas ela tem ali uma torcida muito ativa, tá? Então é um paredão delicado, tá? É delicado, pessoas jogando em cima dela questões que podem ser resolvidas, coisas que não tem a ver com o jogo, mas ela assim, a permanência dela vai depender muito da comparação com outras emparedadas, tá? Então, se houver alguém com rejeição mais forte ou mais silenciosa até o último dia, ela consegue escapar. Mas repito, apesar da vulnerabilidade dela, tá? É uma carta é uma leitura que seria bom até depois de refazer, né? Mas vamos ver. Pessoal, da Milena, tá? Foi a leitura que, em relação da Aline e da Ana Paula, foi a mais pesada, tá? No caso dela, a eliminação da Milena é mais forte, tá? Essa carta, mas eu vou ver aqui, tá? Com mais calma, tá? Apesar do peso da leitura, tá? Porque esse jogo, ele tá falando, começando com 9 de espadas, tá? Ela fala que a Milena tem muito sofrimento emocional exposto, tá? Muita ansiedade, muita culpa, tá? Medo, uma tendência muito forte a desgastes psicológicos, tá? E aqui tá mostrando que a Milena tem uma forte tendência a sofrer muito diante das câmeras, muita pressão, né? Ela quer atender muitas expectativas do público e da família dela, tá? Das pessoas que ela ama. E ela também passa uma imagem de muita fragilidade, tá?
ela vai precisar ter muito cuidado, tá? Com questão do choro dela, né? O choro constante. Mesmo que ela precise externalizar isso, mas no caso dela, isso causa uma dificuldade muito grande de se comunicar, né? O nervosismo, né? Bate muito forte em cima dela, tá? E aqui temos aqui a carta 9 de paus, que mostra alguém que tende a se cansar muito fácil, ficar muito na defensiva, né? Mas assim, em dados momentos, ela tende a ficar sem energia para reagir a certas situações de forma estratégica, tá? Então, traumas podem acabar vindo à tona e fazendo com que ela perca o seu rumo no programa, tá? A prejudique no paredão, tá? Porque o 9 de paus é assim, é a carta de quem aguenta, mas já está no limite, tá? E no jogo isso pode ser lido pelo público, né? Algumas pessoas vão entender a situação dela, podem se compadecer, mas assim, a gente sabe que é difícil, né? Com a torcida e tudo mais, né? O pessoal pode entender que ela pode ser alguém que não consegue se adaptar, que está sempre em modo de sobrevivência, não consegue virar o jogo, né? Então, nem sempre ela pode sentir o acolhimento do público, né? Porque o público vai querer assim a movimentação da casa, entendeu? Então não vão querer saber necessariamente das dores dela, né? Então a carta dos 2 de espadas é decisiva aqui porque ela fala de bloqueio, travamento, né, dificuldade de escolha, tanto dela quanto ao público. Então, o público pode ficar muito bem dividido em relação àqueles que vão dizer que ela é só planta, que ela sabe que ela como jogadora não serve, né? E aqueles que conseguem ter empatia, falar, nossa, mas ela é engraçada, né? Ela faz algumas coisas que são engraçadas. Não, mas eu entendo a dor dela, eu entendo, né, a questão racial, a questão social, o local que ela vem. Então, esses debates, né, podem ser levados em consideração durante a votação. Então, vejo uma divisão de votos, né? Então, então, a gente vê aqui uma questão de empatia pela história de vida dela, né? A sensação de que, mas ao mesmo tempo, né, a sensação de que ela não entrega jogo, né? Não se posiciona, não sustenta os conflitos, as dinâmicas do programa. Então, levando em consideração essas 3 cartas aqui, tá? A Milena, ela parece emocionalmente sobrecarregada, tá? Pelo 9 de espadas, exausta, ela tem a tendência a se desgastar com facilidade por conta do peso, né? E também travada e sem clareza de posicionamento, né? Por conta do 2 de espadas. Então, entre as 3 participantes, ela é a que mais parece com a energia de saída, tá? Não por falta de história ou humanidade, tá? Porque existe, tá? Mas é porque é o conjunto das cartas, né? Que mostra que o público pode entender que o BBB não é lugar para não é um lugar emocionalmente adequado para ela neste momento. As pessoas vão entender que é vitimismo, que é forçação de barra, né? Então, infelizmente, nem todo mundo vai entender o posicionamento. Vão ter um ruído na interpretação do jogo dela, tá? Então, levando em consideração, tá? A Aline Campos, ela é forte para ficar. A Ana Paula, ela é vulnerável, tá? Ela tem um tremor aí, mas a torcida consegue, né, dar um suporte significativo, tá? Na Ana Paula, mas a Milena é a que se mostra um pouco mais, vamos dizer assim, mais fraca, né? Com pouco acolhimento do público, né? Não que ela não possa ser querida pelas pessoas, mas não o suficiente para permanecer, né? Porque a dinâmica do programa mudou bastante, né? A votação esse ano, e isso pode refletir. Mas, como eu falei, isso aqui é um reflexo
da movimentação e muita coisa, né, pode mudar e a gente até ficar surpresa. Mas atualmente é essa energia aqui, tendendo mais para a Milena sair. Tá bom, pessoal? O que vocês acharam? Pode deixar seus comentários, tá? Com respeito também, porque é uma avaliação e vamos ver quem fica. Até mais!